O ano era 1956 e a seleção masculina de basquete embarcou para Melbourne, na Austrália, para disputar os Jogos Olímpicos pela quarta vez. Este é o Basquete Brasileiro Olímpico, onde eu, Lucas Guanais e Fábio Toledo contamos, relembramos todas as participações brasileiras masculina nos Jogos Olímpicos de 1936 até 2024. Fábio, 1956, Melbourne, na Austrália. O senhor já era nascido? Olha, faltavam 38 anos para o meu nascimento, Guanais. Bom, daqui a alguns episódios chegaremos lá então. 1956, primeira edição dos Jogos Olímpicos fora do continente europeu. E o Comitê Olímpico Internacional estava realmente decidido a fazer uma edição longe do velho continente, tanto que os finalistas, a cidade finalista ao lado de Melbourne, para sediar essa edição dos Jogos, foi a nossa vizinha Buenos Aires, que perdeu a eleição por apenas um voto. Uma pena que, no final das contas, os Jogos Olímpicos só vieram para a América do Sul no Rio de Janeiro, em 2016, praticamente aí 60 anos depois. Mas foi uma edição dos Jogos Olímpicos por si só já diferente, com um cenário diferente, e por ser também a primeira edição no Hemisfério Sul, foi a primeira vez que os jogos foram disputados não no meio do ano, Fábio, mas em novembro e dezembro, para aproveitar ali o clima, o verão australiano. Exatamente, né? E até havia certa crítica com relação a levar para o país do Hemisfério Sul a questão de, vamos fazer os Jogos Olímpicos no meio do ano, sendo que no Hemisfério Sul não é verão. Aí mudaram essa questão, né? Vamos pôr então no fim do ano. Só que aí vem o pessoal do Hemisfério Norte também criticam essa decisão, que falam, mas no fim do ano os nossos atletas estão de férias, né? As férias de fim de ano ali na época do inverno, então isso vai prejudicar também os nossos atletas. Enfim, o que eles queriam mesmo era não ter, né, uma competição no Hemisfério Sul, mas aconteceu, né, Guanais? E aí, acontecendo em Melbourne, é o local, né? A gente fez na edição de 1952 em Helsinki, que foi o local mais ao norte do planeta a realizar os Jogos Olímpicos. Em Melbourne, nos Jogos Olímpicos seguinte, é o local mais ao sul, né, do planeta a realizar os Jogos Olímpicos até hoje. E o fato de ter sido disputado no verão australiano levantou muitas críticas que voltaremos daqui a alguns minutos para vocês. Passar um pouquinho mais do contexto da época, né? Ainda a Segunda Guerra Mundial produzia os seus efeitos, mas agora já num momento de reconstrução, já num momento de saída, 11 anos, né, após o final da Segunda Guerra. A Guerra Fria ia se intensificando e vários processos de independência ao redor do mundo também. Era um momento em que o mundo se redesenhava, após ali os anos 40, porque tínhamos duas potências disputando a hegemonia, o controle mundial, nenhuma delas europeia. Pelo enfraquecimento europeu, inúmeros países, inúmeras nações ao redor do mundo, notadamente na África e na Ásia, disputavam sua independência com suas metrópoles. Então a gente viu um momento ali em que Inglaterra, França, Espanha um pouco menos, né? Esse processo na Espanha aconteceu um pouco antes, mas muitos países europeus perdendo as suas colônias nesse cenário, muitas vezes até com apoio de Estados Unidos ou União Soviética. Então foi uma edição dos Jogos que alguns países tradicionais não participaram. Por exemplo, na própria Europa, a União Soviética disputou a partir de 1952 em Helsinki e foi novamente para a Austrália em 1956. Em protesto à participação soviética, Espanha, Holanda e Suíça boicotaram o evento porque a União Soviética já estava expandindo seus domínios. Naquele momento, em 1956, o principal alvo soviético foi a Hungria, né? O exército soviético invadiu a Hungria e outros países europeus citados protestaram não participando dos Jogos Olímpicos. Na Ásia, a China não participou por conta da presença de Taiwan. A gente falou de Taiwan já, que fez a sua estreia em 1952. A China, em protesto ao apoio ocidental a Taiwan, não foi também
para a Austrália. E olha que mais fácil para a Austrália do que para a Europa, para a China, né? Dependendo de alguns pontos. Na África também, na África e no Oriente Médio, a gente teve Egito, Iraque e Líbano também não participando em protesto, dessa vez em relação à França e Inglaterra, que invadiram, que interviram no canal de Suez, no Egito, mas que tinha uma grande influência comercial na região. Então foi uma edição das Olimpíadas com muitas ausências, e mesmo os que foram com dificuldades, porque a Austrália é muito longe, né? Não é fácil ir para a Austrália. A própria delegação brasileira foi a metade, mais ou menos, do que foi para a Finlândia, e olha que a Finlândia é muito longe, né? Mas para a Austrália era ainda mais difícil ir, principalmente em 1956, então foi uma Olimpíada levemente esvaziada nesse sentido também. Em 56, a gente já tinha inclusive ali as duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, mas assim como na última edição de 52, houve apenas uma delegação para as duas Alemanhas, uma equipe combinada, e isso seguiu inclusive até 1964, quando aí houve a divisão de fato aí entre a Alemanha Oriental e Ocidental também nos esportes olímpicos. E também chama atenção, Guanais, como esses Jogos Olímpicos aconteceram no final do ano de 1956, a questão aí do boicote de Egito, Iraque, Líbano, Holanda, Espanha, Suíça também boicotaram por acontecimentos por coisas que aconteceram no segundo semestre ali de 56. Então, muito provavelmente, Guanais, se os Jogos Olímpicos acontecessem no meio do ano, não teriam tantos boicotes dessa maneira, né? Mas aconteceu que o mundo entrou em parafuso praticamente ali antes dos Jogos Olímpicos de Melbourne. Só que um outro fato que em meio a essas tensões geopolíticas, um jovem australiano de ascendência chinesa chamado John Yang Wing, ele teve uma ideia assim para a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos, que ele mandou uma carta anônima para o Comitê Olímpico sugerindo que o desfile de encerramento fosse realizado com todos os atletas juntos, ser uma divisão por delegações. E desde então, isso acontece nas cerimônias de encerramento dos Jogos Olímpicos. Mas vamos falar antes da cerimônia de encerramento, Guanais. Pois é, vamos falar do que aconteceu antes, do que aconteceu primeiro. E se mencionamos alguns países que não disputaram, vamos lembrar, vários outros conquistaram ou estavam conquistando a sua independência nesta época da história. Então a gente teve também várias estreias, foram 8. Alguns países, outros territórios, algumas ainda colônias, assim como aconteceu em 1952, mas vamos a elas, O Camboja, que anos antes tinha se tornado independente, fez a sua estreia na Austrália. Fiji, Quênia, Malásia, ainda colônias, também tiveram seu debut em Melbourne. A Etiópia, que nunca chegou a ser de fato uma colônia como as outras, mas também estreou em 56. A Libéria, Malásia também. Norte Bornéu, que hoje é Sabah, um estado da Malásia, na época foi como nação independente, e para fechar a lista dessas 8 estreias, a Uganda também fez ali a sua primeira participação. Então uns boicotam, outros estreiam. Era um momento muito turbulento internacionalmente também, não tanto quanto nos anos anteriores, considerando as principais potências, mas no chamado, entre mil aspas, terceiro mundo, muita coisa estava acontecendo em diversas partes do globo. Bom, e além do contexto olímpico de 1956, também temos que traçar aqui um pouco do que aconteceu no basquete antes deste ano, porque tivemos, por exemplo, em 1954, Fábio, um campeonato mundial realizado no Brasil. Exatamente, um campeonato realizado no Brasil, no Rio de Janeiro, que trouxe os principais nomes aí do basquete mundial, e que tem até relatos, quase todos os jogos, ou todos os dias de partidas lá no Maracanãzinho, lotou, E era para ser em São Paulo, Isso, era para ser disputado em São Paulo, mas aí não teve... As obras ali para disputa do campeonato não terminaram a tempo, então a FIBA transferiu o campeonato para o Rio de Janeiro. E... Não, como assim? Você tá me falando que uma obra não acabou a tempo no Brasil?
de um grande evento que a gente sediou não ficou pronto? O padrão Deus, Copa. Os anos 50 eram um absurdo. Que absurdo. E vai convém até destacar, né, que em 1950, na Copa do Mundo de futebol, o Maracanã ele estava ainda em fase final de obras, né, quando começou o campeonato mesmo. Né? Então, também tem essa curiosidade. As obras atrasavam naquela época também, Gonais. Olha, ainda bem que a gente evoluiu, viu? Não sei o que eu faria se ainda atrasassem as obras em pleno século XXI. E a disputa, né, o Brasil... Ele entrou então como país sede. E a gente até fala, né, nas últimas edições do podcast, né, que o Brasil estava ali entre os top 3 ali da América do Sul, que estava sempre brigando ali por título, né, sempre brigando por medalha em todas as competições que participava. Mas tinha ali uma ordem, né, Uruguai, Argentina e Brasil, ordem de força nas competições sul-americanas. Na disputa do Mundial, a Argentina não foi, né? A Argentina desistiu da participação, justamente porque a FIBA não autorizou que os melhores jogadores do país eles participassem do torneio, porque diziam que eles quebraram a regra do amadorismo no esporte. Algo que, inclusive, perdurou durante anos aí nos Jogos Olímpicos, né? No basquete. A Argentina teve essa questão aí com a FIBA já em 1954, abriu mão, resolveu não participar do Campeonato Mundial, sendo ela a atual campeã, né? E aí o Brasil entrou na disputa, né, tendo, claro, o Uruguai como grande rival sul-americano, os Estados Unidos, claro, não havia também a seleção soviética na disputa, e o Brasil fez valer, né, o fator casa. Conseguiu passar bem no primeiro grupo com Filipinas e Paraguai, né? Venceu os 2 jogos. Depois avançou, né, para a fase final. E aí na fase final do Mundial, Guanais, era um octogonal, jogando todos contra todos. E no final o Brasil perdeu apenas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou com o título, né, de campeão mundial da segunda edição da Copa do Mundo, e o Brasil foi vice. Algo que ressaltou, né, a força ali da equipe brasileira, então comandada pelo técnico Canella. E se em 1952 o Brasil foi com moral para a Finlândia por conta do bronze em 48, esse vice-mundial, embora ainda lamentado, foi também uma mostra de que o Brasil poderia, sim, mais uma vez ser candidato à medalha no basquete em 56 também. Mas digamos que 56 não foi um ano muito tranquilo para o basquete também. Depois de 54, então, com o vice-campeonato mundial, né, o Brasil até manteve, ele teria a ideia ali de manter o Canella, né, também para a disputa dos Jogos Pan-Americanos, né, que iriam acontecer no ano seguinte, em 55. Porém, né, ele foi substituído ali, né, nas vésperas por Simões Henriques. Era um outro treinador ali do cenário carioca, que então comandou a equipe no PAN. O Brasil terminou em terceiro lugar, né, pegou o pódio, pegou o bronze, ficando atrás novamente de Estados Unidos e Argentina. E após esse cenário, né, com o Simões sendo o treinador do PAN e o Canella sendo o treinador do Mundial, havia uma dúvida ali, quem seria o treinador da seleção, né, da seleção para os Jogos Olímpicos. E como a gente já havia até explicado na última edição, né, não tinha um treinador fixo, a decisão saía assim, praticamente em cima da hora, né, tudo que acontecia. Canella acreditava que, mais uma vez, né, acreditava que seria ele o treinador para os Jogos Olímpicos, o treinador da seleção, e que até se não fosse ele, se fosse o Simões, ele iria abandonar o basquete, Guanais. Era esse o cenário, mais uma vez, do Canella dando ultimato. O Canella, vários relatos, né, até dão conta de um temperamento mais explosivo dele realmente, de alguns arroubos assim, mais estourados, tanto em quadra quanto fora de quadra. E havia também uma disputa muito grande, uma rivalidade muito grande entre Rio e São Paulo.
Sim. E a gente percebe isso, a gente vai até voltar nesse tema ainda nesse episódio. As próprias análises da imprensa eram extremamente enviesadas em Rio e São Paulo. Eram extremamente bairristas, um clima muito semelhante, se você acompanha futebol, ao que acontece hoje em Barcelona e Madrid, por exemplo. Nessa escolha dos treinadores que não era fixo, também tinha muito dessa disputa, dessa ciumeira aí entre a Federação Carioca, Metropolitana na época, né, e a Federação Paulista. Inclusive, até uma curiosidade, né? Em pouco tempo, o Rio de Janeiro deixará de ser capital. Brasília já estava em construção, né? Começou em 56. Exato, né? Na fase ali do Juscelino Kubitschek, né? Chegando à presidência. E um fator importante para a definição de quem seria o técnico foi a viagem da seleção soviética para o Brasil em julho de 1956. E aí os soviéticos fizeram 3 partidas, né? Não foi só no Brasil, né? Fizeram uma viagem, um tour pela América do Sul. E foram 3 partidas que eles realizaram aqui no Brasil, contra a seleção metropolitana do Rio de Janeiro, contra a seleção paulista e depois contra o combinado aí da seleção brasileira. O primeiro confronto, né, dos soviéticos aconteceu no Rio de Janeiro, né, contra a seleção metropolitana do Rio de Janeiro. Então comandada pelo Simões Henriques, e a vitória foi por 83-62 dos soviéticos. E aí no dia seguinte eles viajaram para São Paulo, onde enfrentaram a seleção paulista, comandada pelo Mário Amâncio Duarte, que na ocasião era técnico do São Carlos Clube, do interior de São Paulo, mas que era o comandante ali de um forte time de jovens de alta... A gente vai falar de alguns deles, de alto nível e de alto potencial, e que terminou com a vitória sobre a União Soviética por 80-71. Depois, na sequência, os soviéticos enfrentaram o Brasil, lá novamente no Maracanãzinho, né, lá no Rio de Janeiro. E aí, né, o que o Simões seria o treinador, tudo mais, mas pelo desempenho até da seleção paulista, o Mário Amâncio então foi chamado, né, para ser o treinador nessa partida também. E aí ele foi, junto com alguns outros atletas da seleção paulista, reforçar. Foi basicamente isso, né? A seleção brasileira, até pela confederação estar no Rio de Janeiro, tinha a maioria da seleção carioca, da seleção do Rio de Janeiro, e o Mário Amâncio como treinador, mais alguns outros nomes da seleção paulista, e o Brasil venceu os soviéticos por 80-65. Então os soviéticos os russos vieram aqui ao Brasil, perderam 2 e ganharam 1 só. Eu acho que isso também contabilizou muito para a definição aí do técnico Mário Amâncio Duarte para a seleção nos Jogos Olímpicos. Pois é, e vale lembrar que já era uma seleção também que, embora não tivesse o Canella no comando, tinham alguns jogadores que foram convocados por ele pela primeira vez lá no Mundial, lá atrás. Em destaque, uma duplinha que fez até um certo sucessozinho pelo basquete brasileiro, Vlamir Marques e Amauri. Essa parte é importante, porque, por exemplo, no Pan-Americano, o Canella fala que ele que montou o time, né, do Pan-Americano, e aí o Henriques que foi lá e comandou a equipe, né, mas o Henriques fez a parte mais tranquila, a parte mais fácil. E trazer um outro acontecimento também, né, para ter uma noção de como que ali em 56 estava bem ativa, né, o basquete aqui no Brasil. Era uma época também que viria o Harlem Globetrotters, né, pro Rio de Janeiro, e também teve uma passagem do time do San Francisco Dons, né, do basquete universitário, que era então o grande time do basquete universitário, né, que não perdia há 2 anos, e contava ali com 2 jovens atletas, né, que inclusive brilhariam na NBA futuramente, mas que também estariam presentes em Melbourne, viu, Guanais? Quem, Fábio? Simplesmente aí uns tais de Casey Jones e um tal de William Felton Russell, também conhecido como Bill Russell.
Outros dois também que jogaram um pouquinho de basquete na vida. Inclusive teve um comentário do Canela sobre o Bill Russell, né, que ele fala que o Dons meio que começou a trapacear no basquete, né? Porque eles tinham um goleiro no time que não deixava a bola entrar, né? Que era o Bill Russell, que não tinha condição de enfrentá-lo, né? Então, ele dava muitos tocos na época, né? Mas os tocos ainda não eram contabilizados no basquete. Sim. Então a gente tem essa lacuna da estatística, mas a gente sabe que de fato ele revolucionou a posição, entre outras coisas, também com os tocos. Pois é. E aí, esse time do San Francisco Dons veio ao Brasil, fez 3 partidas contra o Corinthians, um time forte do Corinthians, que ainda não era o time que ficou marcado na história, né? Com o Vlamir, com o Amauri, mas contra o Corinthians o Dons fez 76-59. Depois, no Rio de Janeiro, contra o Ciro Libanês, fez 66-40, e contra o Flamengo, do Canela, fez 68-54. Então, passou pelo Brasil e permaneceu invicto. Outro ponto relevante desse time do São Francisco e desse movimento do basquete com Bill Russell, com Casey Jones, que revolucionou a modalidade, a gente vai falar de outras coisas de 1956 que foram fundamentais na história do basquete, é o fato deles serem negros. Nos Estados Unidos ainda havia uma segregação muito grande e eles não foram os primeiros atletas negros profissionais. Nessa época não eram profissionais, eram universitários ainda, mas eles não foram os primeiros atletas negros profissionais, mas foram os primeiros de destaque. Foram os que revolucionaram, principalmente por uma visão do Boston Celtics, que muito além de uma visão progressista, era uma visão prática. Até o manda-chuva do Celtics na época, o lendário Red Auerbach, ele aceitava os negros, ele tinha uma visão menos conservadora nesse sentido, mas ele viu principalmente nesses atletas que até então eram proibidos de jogar, características que dariam vitórias muito fáceis para o Celtics. Um atleticismo, uma altura, um físico, um QI em alguns casos, que não era presente no basquete da época. E até por isso ele também fez esse lobby para que esses atletas integrassem de fato a NBA. Não à toa o Celtics foi campeão 300 vezes seguidas nos anos seguintes, principalmente por essa adesão dos atletas negros, o que até gerou um boom, né, de uma chegada maior de jogadores de cor nos anos seguintes, porque todo mundo queria ter alguém nessas características. Esse trecho do basquete que não é tão ligado diretamente ao basquete brasileiro está muito presente no livro A Era de Gigantes, do nosso colega Vitor Camargo. Recomendo vocês darem uma procuradinha aí, que explica bastante. Mas eles foram revolucionários também nesse sentido, viu? E até antes disso, então eles estariam ali na seleção dos Estados Unidos nos Jogos de Melbourne. Exatamente, Fábio. 1956, Austrália. Antes de atravessarmos o oceano, tivemos a definição de quem ia para lá. Pois é, né? E na convocação, assim como é feita ali a chamada do treinador, quem convocou foram os dirigentes, né? Os convocados foram feitos pelos dirigentes da Confederação Brasileira de Basquete. E aí foram, aí na ordem alfabética, né, o Amauri, que então tinha 20 anos, né? Tava ali no início da sua carreira, ainda jogando pelo Regatas Tietê. Depois, já um nome com mais experiência, o Angelim, né, atleta do Corinthians. Teve também o Edson Bispo, outro nome importante posterior ali, né, do Brasil, também início de carreira. Fausto, Jamil Gedeão, Jorge Olivieri, Zé Luiz, Mair Fati, Nelson Lisboa, Wilson, um jovem Vlamir, que estava então no 15 de Piracicaba, e o nome mais experiente ali desse time, o Algodão. Ele mesmo, de novo, Guanais. Ele mesmo de novo, já bem mais experiente. É uma seleção que a gente já começa a ver os contornos, os nomes que fizeram sucesso e conquistaram inúmeros títulos nos anos seguintes.
Uma coisa que é importante a gente notar também é que era uma seleção ainda muito centrada em Rio e São Paulo, obviamente, mas já tínhamos algumas exceções, né? O Wlamir vindo do interior de São Paulo, a gente já tinha o Fati vindo do Paraná, a gente já tinha ali alguns nomes pinçados de outros lugares que não as duas maiores cidades do país. É porque aí você também começou a ter, né, as competições estaduais de fato, né? Por exemplo, deixar de ser um torneio metropolitano em São Paulo, né? Que dá uma possibilidade para outras equipes aparecerem, né? E isso você também dá, né, condição para mais pessoas aparecerem também, né, dentro do cenário do basquete. Ainda não havia, né, um campeonato brasileiro, né, para ser ainda mais amplo, né, o cenário, e até mesmo essa questão, né, do bairrismo, Rio-São Paulo, não havia um embate direto assim, entre as equipes, né, era muito mais a competição local, né, a competição metropolitana. Então era um cenário que ainda não tinha, né, as condições que a gente começou a ver posteriormente, né, mas já era notório, né, uma nova fase ali, um crescimento, né, do basquete ali com, inclusive, essa nova geração, né, o Amaury, o Wlamir, o Jamil Gedião, o Edson Bispo também, que outro nome importante, tanto enquanto jogador como depois como treinador, né, na seleção dos anos 70, enfim, era uma nova geração que já sentia também, trazia o novo, né, com o crescimento do basquete. E quem diria, né, que espalhar a modalidade, dar oportunidade para outras praças e a revelar outros atletas, né? Quem diria? E essas competições a nível nacional, né, que ainda não existiam, eram exemplificadas mais pelos torneios de seleções estaduais, né? Sim. Isso ainda é algo que era forte na época, inclusive a própria Rússia, que enfrentou seleções paulistas e cariocas, não foi à toa, era algo normal na década ali de 50 e até um pouco mais pra frente ainda. Mas só essa estruturação nacional só foi acontecer ainda um pouco depois, mas a gente já dava alguns passos mais à frente do cenário que a gente tinha até então. E aí, Fábio, com estes nomes, embarcamos para a Austrália e novamente o basquete chegou com uma grande possibilidade de medalha pela imprensa brasileira, que também contava muito com o Ademar Ferreira da Silva, que havia sido ouro em 1952, com o basquete e algumas outras modalidades da época. A moral também do basquete, mais uma vez, foi exemplificada no desfile de abertura, porque assim como em 52, foi um basqueteiro o porta-bandeira, né, da delegação brasileira, só que dessa vez foi o Wilson Bombarda, pivô, que foi medalha de prata no Mundial em 54, tinha jogado o Pan-Americano em 55 também, mas o Bombarda quase não foi para Melbourne. O Bombarda, ele tinha uma lesão no joelho, né, ele fez até punção e foi avaliado diversas vezes até as vésperas da competição para ter certeza se dava para ele ir. A dúvida era se ia ele, o Djalma ou o Zé Luiz na época, e no final das contas acabaram optando pelo Bombarda, o que após os jogos foi uma decisão muito criticada. A gente vai falar disso mais um pouquinho, daqui a pouco. Porque vamos pro regulamento, Fábio. Foram 15 seleções que disputaram os jogos de 56, ao contrário das 16 que jogavam a edição anterior. Mas o regulamento era bem simples, né? Eram 3 grupos de 4, um grupo de 3, para dar esse número 15. Todos se enfrentavam dentro do mesmo grupo, os 2 primeiros avançavam. O grupo brasileiro foi justamente esse grupo menor, com apenas 3 integrantes. Dividimos a chave com o Chile e também com a Austrália, os donos da casa. E nessa primeira fase foram 2 jogos e 2 vitórias, que o placar mostrou uma certa tranquilidade para o lado brasileiro. Pois é, a estreia brasileira aconteceu no dia 23 de novembro de 1956. É até estranho, né, a gente falar em Jogos Olímpicos com uma estreia no dia 23 de novembro. Mas o Brasil enfrentou, adivinha quem? O tradicional Chile, que a equipe brasileira quase sempre estava enfrentando, né? E ao contrário do que aconteceu na disputa pelo 6º lugar da última edição dos Jogos Olímpicos, o Brasil venceu o Chile por 78-59
com um grande desempenho de Wlamir Marques, anotando 27 pontos. Teve também o Olivieri fazendo 13, o Edson Bispo também com 13, Algodão com 12, e a equipe brasileira venceu com tranquilidade o Chile, apesar dos 23 pontos de Rufino Bernedo, mas deu Brasil, inclusive com muita regularidade, 39 pontos no primeiro tempo e 39 no segundo. E depois a gente encarou a Austrália, e o placar foi maior ainda, Fábio. Ah é, rapaz? Quanto foi? 89-66 para o Brasil. Ali o jovem Wlamir Marques fez 23 pontos, o Angelim fez 19, o Algodão fez 12, realmente quase batendo nos 90 pontos. E isso não é à toa, Fábio. Por quê? O que acontece? O que tinha de novidade, nesse basquete de 1956? A gente tem que voltar um pouquinho mais, no meio das Olimpíadas mesmo, para dar esse contexto do placar. O basquete no começo da década de 50, se vocês ouviram aos outros episódios, vocês lembram. Eram placares baixíssimos, placares que muitas vezes os times não passavam dos 30, 40 ou no máximo 50 pontos. E o basquete estava entrando em crise enquanto modalidade, enquanto produto, porque não havia cronômetro de posse de bola. Não havia limite para você ficar no garrafão também, por exemplo. Não havia uma série de regras que hoje existem. E o basquete estava literalmente ficando chato. Era um esporte modorrento de assistir, porque quem ficava na frente pegava a bola e não soltava. Era muito simples, você manter uma vantagem. Viradas eram muito difíceis nessa época. E além de viradas serem difíceis, o jogo era lento. Eram poucos arremessos, porque você ficava com a bola. Um arremesso, no final das contas, era um fim de posse. Se você acerta, a posse vai para outro time, se você erra, tem uma disputa pelo rebote, ao final da posse. Então só compensava você arremessar em condições muito ideais. Só que se você o outro time podia ficar plantado no garrafão protegendo a cesta, você também não ia arremessar, porque a chance de cair também era pequena. Então era um game design na época que tornava o basquete chato. Um basquete muito complicado de assistir. E aí, em 1954, na NBA veio a grande ideia do cronômetro de posse de bola. Na NBA foi de 24 segundos apenas, e em Melbourne tínhamos o relógio de 30 segundos por posse. A FIBA optou por este tempo ao invés dos 24 segundos, algo que só foi ser alterado algumas décadas depois, mas já melhorou muito a situação. Ainda era um teste, Em Melbourne, na Austrália, houve um congresso da FIBA para avaliar essa mudança. Outra mudança também dizia respeito ao tempo que o pivô podia ficar plantado embaixo da cesta, no garrafão. O tamanho do garrafão, o formato do garrafão também foi alterado. Eram algumas alterações para deixar o jogo mais ágil, mais dinâmico, com um placar maior, com mais arremessos, mais possibilidades de virada. Em suma, um jogo mais atrativo. Juntando isso, a chegada dos negros na NBA, o basquete teve uma revolução ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, e cresceu muito em popularidade por causa disso nessa época. Não à toa, placares altos também já nos Jogos Olímpicos, 78 pontos contra o Chile, 89 contra a Austrália, 2 vitórias em 2 jogos, e o Brasil avançou para a fase seguinte, Fábio. Só que de novo, igual em 1952, a gente ficou junto de Estados Unidos e União Soviética na segunda fase. Além do Brasil, completava o grupo a Bulgária. Aí não foi nem culpa do Brasil, que o Brasil fez a sua parte ali, foi em primeiro, terminou em primeiro lugar, mas aí foi culpa dos soviéticos, a culpa foi dos russos, porque faltou combinar, faltou combinar com os russos, porque no grupo B a União Soviética ela perdeu para a França, vejam só vocês, perdeu por 76-67, e com isso ficou no segundo lugar, e aí avançou a França em primeiro, a União Soviética em segundo, e os Estados Unidos no seu grupo avançou em primeiro. Então foi o primeiro do grupo A, o primeiro do grupo D, o Brasil, o segundo do grupo B e o segundo do grupo C, Bulgária e União Soviética, os 2 segundos colocados. E aí, para o cenário ficar um pouco mais complicado ainda, o Brasil já pegou logo de cara a União Soviética, que buscava aí dar uma resposta depois dessa segunda colocação, mas aí o Brasil talvez tenha uma confiança extra ali, Guanais, por conta ali do confronto que aconteceu no Rio de Janeiro. Em tese sim, o retrospecto era bom.
mas a União Soviética ganhou. Foi vencendo no intervalo por 37-28. Na época eram 2 tempos apenas, né? E depois, no segundo tempo, venceu por 50-40, placar final 87-68 para os russos. A recuperação brasileira precisava acontecer na rodada seguinte, que era contra ninguém mais, ninguém menos que os Estados Unidos de Bill Russell e Casey Jones. E aí, meu amigo, vamos falar que Estados Unidos enfiou 60 pontos na gente. Acho que não tem outra maneira de dizer isso. Placar centenário, 113-51, com 17 pontos de Bill Russell, 13 de Casey Jones. Os Estados Unidos sobraram ali nessa disputa. E o Brasil, apesar de 14 pontos do Angelim, o Vladimir fez 10 também, mas só deu Estados Unidos aí nessa vitória acachapante, né, diante da equipe brasileira. E aí o cenário ficou bem michuruca, né, para a última disputa, né, Guanais? Ainda tinha esse último confronto contra a Bulgária, mas o Brasil já não se via aí, né, nas possibilidades de avançar, né? E nem a própria Bulgária, né? Porque a Bulgária também perdeu para Estados Unidos e União Soviética, então os dois estavam eliminados e só cumpriram tabela na última rodada. Vitória da Bulgária, mais uma derrota brasileira, vitória da Bulgária por 82-73. E pegou muito mal essa campanha do Brasil na imprensa aqui, até por conta dessa mudança de regra que permitia placares maiores. Você perder por 60 pontos era, claro, ainda hoje é muito feio, é muito ruim você perder por 60 pontos, mas na época isso ainda era uma novidade, né? As derrotas eram muito menores na época. Em outros tempos os Estados Unidos ficaria segurando a bola e ia ganhar por 10, 15. Agora não, enfiou 60. Os Estados Unidos então foi muito superior ao Brasil, pegou muito mal, mas tem um caso sobre isso que eu vou contar em poucos segundos, porque o Brasil, ficando em último no grupo, foi disputar ali as posições de 5º a 8º, lembrando que todas as classificações, todas as posições eram definidas em quadra. E no primeiro jogo dessa disputa, o Brasil enfrentou novamente o Chile, e aí ganhou mais uma vez tranquilamente pelo placar de 89-64, Fábio. E com isso, foi de fato jogar para ver quem ficaria em 5º ou 6º contra, mais uma vez, a Bulgária, que havia passado pelas Filipinas. E aí, em mais um confronto contra a Bulgária, mais uma derrota. A gente virou temporariamente fregueses dos búlgaros. Foi 64-52 para a Bulgária. A Bulgária ficou em 5º, o Brasil ficou em 6º lugar nessa campanha. Lá na parte de cima da tabela, né, quem for disputar por medalha, as duas semifinais foram entre França e União Soviética e Uruguai e Estados Unidos. A União Soviética venceu a França por 56-49 e os Estados Unidos venceu o Uruguai por 101-38. 101-38. Uma diferença também acima de 60 pontos, Fábio. Só que o Brasil havia perdido para os Estados Unidos por 62 pontos. E foi uma tragédia. E o Uruguai perdeu por 63. E aí as manchetes na época deram um baita destaque para esse jogo, porque, olha só, perderam por mais que nós, né? Os uruguaios estão ainda piores, então ajudou a dar uma quebrada um pouco também, ainda que momentaneamente, nesse espírito da derrota brasileira. E na final, entre Estados Unidos e União Soviética, 89-55 para os americanos, em mais uma vitória, em mais um ouro. Eu vou dormir aqui, falando de mais um ouro dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos, pelo menos nesse começo aí de competição. Campanha do Brasil, então, 3 vitórias e 4 derrotas, um 6º lugar, Fábio, repetindo a mesma posição, inclusive, de Finlândia, 1952. E depois o pessoal que falou que o Uruguai estava pior, mas quem ficou com o bronze foi o Uruguai, né? Que derrotou a França, então pode ter perdido por mais para os Estados Unidos, mas no final saiu com o bronze ainda, né, garantido. E o pódio inteiro repetiu, né? Estados Unidos, União Soviética e Uruguai foi o mesmo da Finlândia, inclusive. Exatamente, né? E inclusive havia uma expectativa com relação a 56, porque a gente tinha, né, a União Soviética vindo aí de um bicampeonato europeu nos anos 50, e aí posteriormente não disputou a Copa do Mundo, o Campeonato Mundial. Também um crescimento, né, do basquete ali nos anos 50, né, de novos países ali em crescimento, né, a própria França no caso, e a Bulgária. Então havia um questionamento se os Estados Unidos estaria, né, ainda no topo
né, do cenário do basquete mundial. E ali, com tal de Bill Russell, os Estados Unidos mostrou que estava no topo e ia ficar por um bom tempo. Toma só aqui o maior campeão de todos os tempos pra vocês. Ver se a gente ainda tá no topo. Esse foi o cenário, né, dos Jogos Olímpicos de 56. E na volta pro Brasil, aí houve mais uma vez uma lavação de roupa suja que foi incrível, né? Rapaz. Cariocas culpando paulistas, paulistas culpando cariocas e a própria delegação do basquete criticando a CBB. As críticas à época, por parte dos chefes de delegação e comissão técnica, foram que não houve tempo suficiente de preparação, que a convocação não foi feita por eles, e sim pela confederação, que foram jogadores que estavam baleados, em destaque o Amaury, vejam só, né, eles consideravam o físico do Amaury ainda muito aquém do que era exigido numa Olimpíada, e o Bombarda também, né, foi baqueado do joelho, foi algo que a própria comissão veio criticando, né, criticou os próprios jogadores que comandou também, você vê que não é algo exclusivamente recente isso, né, e eu vejo o futuro repetir o passado. Os jogadores, por outro lado, reclamaram muito do clima australiano e da arbitragem, só que quando esses tópicos eram questionados para os comandantes, né, para a comissão, para a delegação, eles voltavam e dobravam a aposta. Falavam, não, o clima era o mesmo para todo mundo, a arbitragem era a mesma para todo mundo, o problema foi realmente a CBB, foi realmente os jogadores que foram para Melbourne. Foi uma lavação de roupa suja, já começou o burburinho de que o Canela haveria sido injustiçado de não ter ido, as manchetes, que na época, né, os jornais davam muita manchete pro basquete ainda, foram uma beleza, foi uma lavação de roupa suja até o ano seguinte. Até o ano seguinte, inclusive, porque teve mudança de comando na CBB. Internacionalmente, o Brasil também pleiteava maior influência na FIBA, inclusive teve um candidato à presidência da FIBA na época que não ganhou por muito pouco. Foram muitas mudanças na época e todo mundo criticando, cada grupo criticando o outro, né? Foi um cenário ali conturbado em 56, 57. Depois, o treinador no ano seguinte falou muito mal da imprensa, inclusive, a imprensa que cobria, então era realmente, era todo mundo com uma venda na cara e com uma metralhadora na mão. Mas apesar disso, o basquete brasileiro ainda gozava de certo prestígio internacional. Além da candidatura brasileira para a FIBA, a alteração da regra do relógio e algumas outras também foram propostas em parte pela Europa e em parte pelo Brasil. Então a Confederação Brasileira de Basquete, os cartolas brasileiros também tiveram um grande impacto nas mudanças das regras do basquete. Ainda que a situação interna fosse quente, para dizer o mínimo, internacionalmente o Brasil ainda gozava de um certo prestígio que ficaria comprovado nos anos seguintes, né, com os grandes títulos conquistados pelo basquete brasileiro, principalmente em mundiais. Mas, nos Jogos Olímpicos, novas medalhas viriam muito em breve, Fábio. Exatamente, até porque, como a gente já tinha falado aqui, né, esse cenário também marcava o início, né, de uma geração que faria história, né, pro basquete brasileiro, né, e que estavam ali ainda nos seus 20 aninhos, teriam pela frente aí uma sequência de conquistas de medalhas olímpicas, de mundial, né, que a gente vai conferir, né, nas próximas edições. E só para finalizar, 1956, na Austrália, com uma delegação reduzida, vale lembrar, o Brasil conquistou apenas uma medalha. Mas foi uma medalha muito celebrada até hoje, né? Foi o bicampeonato olímpico do Ademar Ferreira da Silva no salto triplo. Ele, que é um dos maiores atletas da história do esporte brasileiro, foi o único medalhista em 1956 ali, mostrando realmente o seu domínio. Essa foi a história, né, a campanha do basquete brasileiro na Austrália em 1956. No próximo episódio você irá embarcar conosco em uma viagem mais uma vez pelo velho continente, em Roma, 1960, onde já teremos mais uma medalha para colocar no peito. Mas isso é assunto para o nosso próximo episódio. Nós aguardamos vocês lá. E enquanto isso, não esqueça do like nesse vídeo, se você estiver pelo YouTube, pelo Spotify, compartilhe também nas suas redes sociais, mostre para os amigos este resgate da história do basquete masculino. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Falou!